Bom, meus amigos, então vamos iniciar. Antes de mais nada, boa noite para todos, boa noite, meus amigos. Que a doce paz do nosso querido e amado Mestre Jesus esteja conosco nessa noite, nos inspirando, nos permitindo nos confraternizar. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Muito provavelmente, como isso está sendo transmitido pelo YouTube, eu devo estar sendo assistido por pessoas que não me conhecem. Então, meu nome é Ricardo. Essa palestra nós fazemos em nome do Grupo Espírita Foco de Luz, de Valinhos. Nós costumamos fazer as nossas reuniões públicas às sextas-feiras, 8 horas da noite, mas por conta das restrições de quarentena, de manifestações religiosas, encontros religiosos, a casa também precisou suspender as suas atividades, e nós procuramos promover essa reunião, porque nós sabemos que muitas pessoas buscam a nossa casa, sobretudo por causa dessa reunião de sexta-feira, onde a gente se confraterniza, reflete nas mensagens do Evangelho, nas mensagens do Espiritismo, e a gente não queria que esse vínculo se perdesse, se quebrasse, sobretudo nesse momento em que nós mais precisamos de suporte, Então nós propomos esse formato, ainda estamos ajustando o formato. Nessa primeira palestra eu estou fazendo do meu YouTube pessoal, mas nós ainda vamos adaptar, se vamos fazer por um YouTube do Foco de Luz, ou pelo Facebook do Foco de Luz, a gente ainda vai ajustando as coisas, mas o mais importante é que não nos falta boa vontade para promovermos reflexões que nos consolem, que nos tragam suporte espiritual, que nos ajudem a manter a paz e essa ligação com o alto, Então, esse é o contexto para quem está chegando agora, tá? E agora eu vou, como a gente sempre costuma fazer nas nossas reuniões, fazer uma prece breve para que nós tenhamos o suporte de Jesus na nossa reunião. E assim nós mentalizamos a figura iluminada do Mestre. Mestre querido, estamos aqui em seu nome com o propósito de nos ajudarmos mutuamente. Que o Senhor nos inspire, nos traga a sustentação para que a mensagem que vamos refletir traga consolo, traga paz, alimente o nosso coração. Esteja conosco, Senhor, em todos os momentos da nossa vida, mas se faça sentir de mais perto nos momentos de aflição. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre. Que assim seja. E agora, eu vou pedir desculpa aos amigos que estão interagindo com o chat, mas eu vou tirar o chat da minha frente, como eu não sou muito familiarizado com essa tecnologia, para que eu não me distraia, eu vou colocar uma outra tela na minha frente. É um pouco estranho, mas tudo é aprendizado. E o propósito da nossa reunião de hoje, como a gente vem falando presencialmente na última reunião que nós tivemos no Foco de Luz, onde a gente procurou analisar todo esse acontecimento que o nosso planeta está enfrentando pela ótica da doutrina espírita, mas o fato é que, nesse momento, o nosso planeta está passando por momentos de muita aflição. Eu acho que há muito tempo nós não sentíamos tanta necessidade de consolo, tanta necessidade de sentirmos a mão de Jesus nos auxiliando, nos protegendo. Há muito tempo nós não passávamos por uma situação que nos fizesse parar. E pensando nisso, que eu procurei justamente
uma mensagem de Jesus que fosse adequada para esse momento, né? E como o título da palestra diz, tem de bom ânimo, porque nós vamos encontrar no Evangelho de João, no capítulo 16, o versículo 33, a seguinte frase do Mestre: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E a primeira coisa que nos chama a atenção nessa mensagem é que o Mestre inicia nos advertindo de que nesse mundo nós teríamos aflições. O contexto dessa mensagem é o seguinte: Jesus já estava em Jerusalém, próximo da sua crucificação, e ele conversava com seus discípulos, passava orientações para eles, e nesse momento ele já está a poucos momentos da sua prisão. Então ele fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí ele faz uma sequência de preces pedindo o suporte de Deus, e aí a sequência vem a sua prisão, o seu calvário e a sua crucificação. Então esse é o contexto dessa mensagem, né? E Jesus já tem o cuidado de antemão de prevenir os seus discípulos: no mundo tereis aflições, porque até aquele momento os discípulos viviam iludidos de que o fato do Mestre estar ao lado deles, eles não deviam temer nada, de que o mundo seria um mundo de paz, um mundo de glória, porque muitos deles acreditavam que o Messias, que era Jesus, viria justamente encerrar com o domínio romano, que era o maior motivo de aflição daquele povo naquela época, né? Então Jesus já deixa muito claro: no mundo tereis aflições. Como a nos dizer que nós não devemos nos espantar por uma situação como essa que nós já estamos vivenciando na noite de hoje, nos dias de hoje, né? Nós não nos devemos nos escandalizar, nos desesperar, porque nesse mundo nós teríamos aflições. Na mensagem onde ele fala das bem-aventuranças, ele fala dos aflitos, fala daqueles que seriam perseguidos por amor à justiça. Algumas das bem-aventuranças falam diretamente de aflição. Uma outra passagem de Jesus bastante importante, bastante significativa nesse sentido, é quando em Mateus, no capítulo 16, Jesus vai dizer assim: se alguém quer vir após mim, que carregue a sua cruz e siga-me. Ou seja, ser meu discípulo é enfrentar desafios, é enfrentar situações dolorosas, situações aflitivas, né? Então, em momento algum, não me ocorre que o Mestre tenha dado alguma esperança de que os dias que nós viveríamos até hoje seriam dias de paz, de sossego, de felicidade. E por que Jesus teria dito isso? Porque, se nós pararmos para pensar, não existe ninguém nesse mundo que esteja isento de situações de dor. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar no capítulo 5, que tem como título Bem-aventurados os aflitos, o item A Felicidade não é deste mundo, onde Kardec traz uma mensagem do espírito François-Nicolas Madeleine, e ele diz o seguinte: com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas,
porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Ou seja, não importa se você é rico, se você é poderoso, se você é famoso, em algum momento da sua vida, você vai ter uma experiência desafiadora, vamos dizer assim. Porque você pode passar uma vida inteira vivendo uma vida de paz, de harmonia, de prosperidade, como muitos invejam, mas, invariavelmente, em algum momento da existência, teremos que encarar o desencarne face a face, ver os nossos entes queridos desencarnar, e essa, infelizmente, para a grande maioria de nós, ainda é um motivo de sofrimento, um motivo de aflição. E aí é o que nos leva a refletir de que, como nós sempre dizemos na doutrina espírita, o nosso mundo está atualmente numa condição de provas e expiações. E nada mais é do que um ambiente onde eu preciso ser provado para crescer espiritualmente, ou eu preciso resgatar as minhas imperfeições. Então, toda vez que eu faço o meu planejamento reencarnatório, o meu mentor, se não eu mesmo, vai considerar situações de aprendizado, situações de dificuldade, para que eu ou resgate as minhas falhas do passado, ou desenvolva novas virtudes. Por isso que o mestre nos diz, no mundo tereis aflições, porque é a característica do nosso mundo. No mundo onde as mazelas morais prevalecem, são mais numerosas, no mundo onde o materialismo é mais dominante em detrimento da visão espiritual, e a matéria, como a gente sabe, é algo perecível, é algo frágil. Não há como nós esperarmos uma vida plena se a matéria, que é algo limitado, algo frágil, como que ela pode nos fornecer, nos permitir uma felicidade plena, uma felicidade ilimitada? Não tem sentido, né? Então, aquele que está apegado à matéria, que somos a grande maioria, ainda vai passar por situações de sofrimento. Mas o Mestre Jesus continua. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então o Mestre, ele não deixa de nos fazer um convite para não desesperarmos, para não desacreditarmos, para nós não perdermos a confiança. Por quê? Como não manter, como conservar o bom ânimo, como conservar a serenidade numa situação como essas? Nós não podemos esquecer que essa não é a primeira vez que o mundo passa por uma situação de aflição generalizada. Nós viemos passando de tempos em tempos por situações talvez tão dolorosas ou até mais dolorosas do que essas. Nós tivemos guerras enormes, inclusive guerras religiosas, outras epidemias, outras doenças, perseguições, e nós sobrevivemos, e nós vencemos. Se a gente parar para pensar, existem diversos exemplos de pessoas que, mesmo diante de situações de extrema aflição, conservaram a serenidade. Me lembro
no livro 50 anos depois do Emmanuel, ele cita os mártires, os primeiros mártires do cristianismo, sendo levados para o circo dos leões, e eles iam cantando, conservando uma serenidade superior. Um exemplo que eu sempre cito nas minhas falas é o exemplo do Jerônimo Mendonça. Quem não o conhece, eu recomendo buscar por O Gigante Deitado, a história do Jerônimo Mendonça. Este é uma pessoa que passou uma vida inteira numa situação de bastante dificuldade, bastante aflição, e quem o conheceu, quem já viu o vídeo dele, a história dele na internet, viu que ele era uma pessoa que fazia palestras com uma eloquência muito grande, extremamente consoladoras. Ao final das palestras ele cantava, ele fazia piada, então ele conservava o bom ânimo diante de uma situação de muita aflição. O próprio Chico Xavier, todos conhecem, foi uma pessoa que viveu uma vida com extrema dificuldade, com muitos problemas de saúde, uma carga de responsabilidades muito grande, tanto na questão familiar, na questão profissional, quanto na questão, e sobretudo, na questão espiritual. E ele sempre conservava a serenidade, ele sempre tinha recursos espirituais para promover a serenidade naqueles que se aproximavam dele. Né? Tamanha era o seu bom ânimo diante das adversidades. Né? Essas pessoas e tantas outras anônimas, o próprio mestre não se furtou às experiências dolorosas, com a diferença de que ele viveu essas experiências como professor. E nós vivemos essas experiências como alunos. Né? Então, se o próprio mestre passou por essas experiências, e os seus discípulos, e não houve nenhum discípulo de Jesus, nem os diretos, nem os contemporâneos, vamos dizer assim, que teve uma vida de serenidade, vamos dizer assim, uma vida sem dificuldades, uma vida de paz segundo o mundo, se a gente pode se expressar assim, né? Então todos eles materializaram a fala de Jesus, que no mundo tereis aflições. E eles seguiram a orientação de Jesus. Tende bom ânimo. Essas pessoas e tantas outras que diariamente passam por situações de dificuldade e a cada dia elas se erguem e continuam caminhando, continuam tocando a sua vida. As pessoas têm relatos individuais aos montes, é que isso não ganha mídia, né? Mas todos os dias, em todos os lugares do mundo, existem pessoas passando por situações de dificuldade, de desafio, e vão vivendo a vida com a cabeça erguida, com serenidade. E o que essas pessoas têm em comum? O que torna essas pessoas esse exemplo de bom ânimo, exemplo de confiança, de serenidade? Para isso, para que a gente possa entender a característica dessas pessoas, para que nós possamos nos encaixar nessa categoria de pessoas, nós precisamos voltar na mensagem de Jesus. Porque ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aqui tem um detalhe muito interessante. O Mestre Jesus não fala, eu vencerei o mundo, porque essa fala de Jesus, muitas vezes, é associada ao fato dele ter ressuscitado depois da sua crucificação, e isso representar a vitória dele sobre o mundo. Mas não é só isso. Né? Jesus foi muito claro, eu venci o mundo, eu já venci o mundo. Né?
todas essas pessoas que eu citei, elas venceram o mundo. E o que significa vencer o mundo? Vencer o mundo é justamente mergulhar nesse mundo cheio, impregnado de materialismo, impregnado de mazelas morais, imperfeições, e não perder a sua visão espiritual. Porque todos nós somos espíritos imortais. Somos governados por leis eternas que governam o universo infinito. Não apenas o nosso planeta, que nós já sabemos é dos menores da nossa própria galáxia. Né? Somos governados por uma inteligência soberanamente justa, misericordiosa, sábia e boa. Essas pessoas que venceram o mundo, elas estavam imersas, assim como nós, em toda essa situação inferior em que o nosso planeta ainda se encontra, de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de materialismo, e eles conservaram a sua vida espiritual. A vida espiritual deles sobrepôs-se à vida material. E é esse o caminho pelo qual nós poderemos nos juntar a essas pessoas que conservaram o bom ânimo. É nunca nos esquecermos de que somos espíritos imortais. Nós fomos criados para a felicidade. Tudo que concerne a matéria e tudo que impacta a matéria, esse corpo físico, é transitório, é passageiro. Por isso que nós entendemos que não há sofrimento eterno, porque o sofrimento ele está atrelado às nossas imperfeições, que estão muito associadas ao nosso apego a esse planeta, a essa materialidade. O que alimenta o nosso orgulho, o que alimenta o nosso egoísmo, a nossa vaidade, é justamente a fragilidade da matéria. Se nós conservamos mazelas morais no plano espiritual, é porque elas ainda se apegam aqui, a esse planeta. E por ser uma condição extremamente frágil a matéria, nós ainda somos vulneráveis. Nós ainda estamos vulneráveis às oscilações da matéria, que, por exemplo, é causada por uma doença. Nós somos vulneráveis à oscilação da matéria pelo desemprego, que vai nos causar dificuldades materiais, de fome. Então, nós precisamos nos ligar com a nossa vida espiritual. Jesus vivia constantemente, permanentemente, a sua vida espiritual, apesar de estar encarnado nesse planeta. Chico vivia em constante conexão com a espiritualidade, com a sua vida espiritual. Isso é o que vai nos permitir olhar para as aflições, sejam elas generalizadas, sejam elas individualizadas, porque no fundo, aflições são aflições individuais. Apesar do nosso planeta estar passando por uma situação de aflição, é a soma de várias aflições individuais. Nós nos afligimos pela nossa condição, nos afligimos pela condição do nosso semelhante, né? Mas é uma soma de aflições individuais. Então, quando nós desenvolvermos esse olhar espiritual para as aflições, nós vamos conseguir enxergar nelas oportunidades. Manter o bom ânimo é olhar para a dificuldade e entender que ela é uma ferramenta de aprendizado,
é uma ferramenta de reparação dos meus erros. Não há injustiça no nosso mundo. Porque tudo que nos acontece é governado por leis sábias, justas e misericordiosas de Deus. Se nós passamos por essa situação nesse momento, em que há muitas mortes, nós somos espíritos imortais. Para Deus, a morte não representa um prejuízo. Para muitos, talvez seja o descanso merecido, o retorno, a saída dessa situação de sofrimento. Mas nós, como ainda estamos mergulhados nessa situação planetária, nós enxergamos os desencarnes como uma situação de dor, como uma situação ruim. Óbvio que o nosso objetivo aqui não é minorizar a dor das pessoas que tiveram seus entes queridos desencarnados. Muito pelo contrário, é a nossa manifestação de amor para eles. Mas a gente não pode esquecer que, além dos corações materiais aqui da Terra que amam essas pessoas, existem dezenas de corações no plano espiritual que também amam essas pessoas muito. E que com certeza elas vibram pelo melhor por nós, por as pessoas que elas amam aqui. Por isso que nós não podemos nos desesperar. Tudo o que está acontecendo, e como eu costumo dizer nas nossas conversas, a gente não pode acreditar que tudo isso esteja acontecendo porque Jesus saiu para tomar um café, quando ele voltou, meu Deus do céu, olha o que aconteceu, eu não posso nem tomar um café. Um descuido de Deus. Não, meus amigos. Jesus nunca se descuida. Deus, muito menos. Todas essas experiências vêm promover transformações. E elas promovem transformações muito profundas. Essas, sobretudo, de agora, elas têm o potencial de transformar o nosso planeta de uma maneira muito profunda. Muito profunda. Porque se a gente começar a olhar, se a gente desligar um pouco das notícias ruins, das notícias aflitivas, que é as que mais ganham a mídia, nós vamos perceber que existe muita solidariedade aflorando. Muitas coisas estão tendo que ser adaptadas, muitas rotinas. Nós estamos sendo colocados de volta dentro dos nossos lares para convivermos mais com os nossos familiares, que é a célula da humanidade, a família. Olha que experiência rica que Deus nos está facultando. Quantas mudanças não estão acontecendo na vida das pessoas, mudanças comportamentais, onde nós nos preocupamos mais com a limpeza, com a higiene. Quantas mudanças políticas também em favor das pessoas, por mais que existam pessoas, políticos que ainda vão se beneficiar lá na frente de uma mudança de postura nesse momento, para conceder maior suporte para a população, toda ajuda é válida. Todo suporte, mesmo que com segundas intenções, é bom. Muda, transforma as pessoas. Então, é isso que nós estamos vendo no nosso mundo. É isso que nós estamos percebendo. É as pessoas mudando a sua postura. É o mundo se transformando fisicamente. Eu já vou dar um exemplo disso. Até materialmente, o nosso planeta está se transformando por conta dessa pandemia. Moralmente, então, nem se fala. Porque nós estamos
muito mais preocupados com o nosso semelhante mais distante, o nosso semelhante mais próximo, quando nós nos preocupamos em evitar visitar uma pessoa de mais idade, nós estamos pensando nela, pensando no bem-estar dessas pessoas, coisas que a gente não fazia no nosso dia a dia. Até a nossa forma de trabalhar está mudando para muitos, para melhor, pela mudança para trabalhar em casa, né? Traz facilidades, lógico que isso provavelmente não vai ser uma mudança permanente, mas com certeza as empresas vão levar isso em consideração, vão se ajustar para possibilitar esse tipo de situação, o que traz benefícios para muitas pessoas. Eu sempre disse, quem me conhece, eu trabalho em casa, em home office, e eu sempre disse para os meus chefes das empresas onde eu trabalhei que quem é de São Paulo, na minha opinião, a solução para o trânsito de São Paulo, caótico, passa pelo home office, né? Dar condição para que as pessoas que dependem só do telefone e de sistemas de internet para executar o seu trabalho, dá 2 dias por semana, se houvesse incentivos fiscais do governo para que essas pessoas trabalhem em casa, muitos pela própria característica da profissão não poderão se beneficiar disso, mas elas se beneficiariam de um trânsito mais fluido, mais livre, por conta daquelas pessoas que trabalhariam em casa, né? Agora, isso já é uma questão de necessidade para as empresas, porque ou ela promove o home office, ou ela não produz, ou ela não ganha dinheiro. Então, ela está sendo obrigada, as empresas estão sendo obrigadas a rever os seus procedimentos, né? Quanta mudança está sendo promovida no nosso mundo, graças a essa pandemia. E é esse olhar que nós desenvolvemos quando nós procuramos o lado cheio do copo, quando nós buscamos o bem onde só se enxerga o mal, como a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição da indulgência, né? São aquelas pessoas que procuram mais o bem nas pessoas, mais o bem nas situações adversas. Isso nos ajuda a conservar o bom ânimo. E se, depois de tudo isso que nós refletimos na noite de hoje, você ainda não encontrou motivos para conservar o bom ânimo, para acreditar que há benefícios em tudo isso que está acontecendo, a despeito dos desafios, dos problemas, eu pesquei na internet, eu recomendo vocês procurarem um site chamado Só Notícia Boa. É um site jornalístico, sério, e que ele é especializado em buscar as notícias boas. E olha algumas que eu pesquei ao longo dessa semana. Algumas devem estar um pouco desatualizadas, mas todas elas são muito válidas. Então veja bem, olha, coronavírus faz milagre e une palestinos e israelenses contra a doença. Gente, esses povos têm entrado em conflito por gerações. Isso não é a mão de Deus? Mais uma. Coronavírus espalhou uma onda de gentileza e empatia pelo mundo. E é isso que eu acabei de falar. As pessoas estão se mobilizando para ajudarem umas às outras. Quando as pessoas voltaram para os seus lares, começou a preocupação. E aqueles que moram nas ruas? Hoje a minha esposa me comentou um caso que nem me passou pela cabeça. Caminhoneiros estão ficando presos na estrada, estão tendo que serem auxiliados com alimento por voluntários, porque as borracharias
estão fechando e eles não têm como consertar os veículos. Então, tem pessoas preocupadas em ajudar essas pessoas, né? Como que eu posso ajudar a pessoa que mora na rua? Doar sangue. Nesse momento, devem ter muitas pessoas idosas que estão vivendo a quarentena e estão em isolamento total. Já pararam para pensar que isso deve ser bastante depressivo para elas? Olha uma oportunidade. Se você conhece alguém nessa situação, ligue para ela. Dê um pouco de atenção. Olha a caridade. Olha a oportunidade de estreitar um laço e, ao mesmo tempo, promover a caridade. Mais uma. Essa é a mudança material que eu falei para vocês. Poluição despenca nos Estados Unidos após a quarentena imposta pelo coronavírus. Nós sabemos que os Estados Unidos é um dos países que mais polui o nosso planeta. Então, uma notícia como essa é uma notícia fantástica. Imagina as mudanças que não vão decorrer na natureza dessa mudança. Se eu não me engano, a matéria também cita, eu só estou com os títulos das matérias aqui, mas se eu não me engano, a poluição na China, que é a segunda maior economia do planeta, que é se não é a que mais polui, deve estar em segundo lugar, ou ela, ou um é os Estados Unidos em primeiro, o outro a China, ou vice-versa. Dá para a gente mensurar o benefício material para a natureza, no nosso planeta, dessa transformação? Mais uma. E essa é um número que eu frequentemente coloquei nos grupos de WhatsApp, que são números que não se dão ênfase, que não se noticiam. Mais de 100 mil pessoas já se recuperaram do coronavírus no mundo. Sim, meus amigos, as pessoas se curam do coronavírus. Não estamos aqui para dizer que ela é uma simples gripe. Não é isso. Mas é que o fato de nós termos a possibilidade de contrair o vírus nos causa pânico. Pânico da nossa saúde, pânico de contaminar outras pessoas, mas muitas pessoas se curam. Se a gente parar para pensar, essa pandemia, ela tem uma baixa letalidade, né? Proporcionalmente falando, percentualmente falando, ela tem uma baixa letalidade. Isso significa que todos aqueles que não morrem, que não desencarnam, em algum momento se curam. Só que as mídias, elas não focam nas quantas pessoas foram curadas. Elas focam no quanto de pessoas está se infectando, como se aquilo já fosse uma sentença de morte, para criar pânico, para criar aflição, desespero. E a gente precisa começar a filtrar essas notícias. Não que a gente deva ficar totalmente alheio, porque a gente precisa ficar a par das mudanças legislativas que vão certamente nos afetar de alguma forma, mas que a gente não dê tanto foco para essas notícias negativas. Tem muitas pessoas que acordam, ligam o celular só para ver a atualização do número de mortos, o número de infectados. E passa o dia inteiro consultando a atualização. Tem sites que mantêm contagens ao vivo, né? E tem pessoas que ficam consultando isso constantemente para avaliar a progressão. Nós já sabemos o que nós precisamos fazer, que é manter a quarentena, quem possibilita o máximo possível, e conservar a saúde. Então, se nós estamos fazendo a nossa parte, como diria Haroldo Dutra, nós fazemos a nossa parte, mas tem uma parte que é de Deus. O grande problema é quando nós queremos fazer a nossa parte e invadir a parte de Deus.
Se nós estamos fazendo tudo o que está ao nosso alcance para nos preservar, se mesmo assim nós nos contaminarmos, é a vontade de Deus que quer nos ensinar alguma coisa, nos trazer um aprendizado. Mas ainda tem mais duas lições, porque o que mais, duas notícias, porque o que mais nos preocupa nesse momento são os grupos de risco. Até há essas discussões sobre quarentena vertical, enfim. Mas quando a gente fala de grupo de risco, se a gente ouve que um idoso se contamina, pronto, já é uma sentença de morte. E duas matérias ainda me chamaram a atenção essa semana do site. Uma é: idosa de 103 anos, curada do coronavírus, recebe alta na China. E a outra é: idoso de 101 anos é o novo curado do coronavírus na Itália, onde está o bicho está pegando, vamos chamar assim, né? Então, olha onde está a mão de Deus. Olha como é possível da gente enxergar que não há nada que aconteça sem que haja a intercessão de Deus. Confiar nisso é o que vai nos trazer serenidade diante dessa situação. Conservar o pensamento em Jesus. Nunca nós fomos tão convocados a viver a vida do Espírito, a viver a doutrina espírita. É nesse momento que nós vamos aprender que ser espírita está muito além de ir ao centro espírita, tomar um passe, ouvir uma palestra, fazer o curso. Ser espírita é justamente vivenciar os ensinamentos de Jesus nos momentos onde nós somos convocados. É o que a gente chama de testemunho, é dar o nosso testemunho. Essa reflexão que eu queria trazer para vocês, que nós possamos todos trazer um olhar, desenvolver um olhar, uma lente mais positiva para tudo isso que está acontecendo. Se você que está me ouvindo, que está me vendo, está nesse momento passando por uma situação aflitiva, com certeza a mão de Deus está ao seu lado. Com certeza, em algum momento, a ajuda vai chegar, vai estar à sua disposição. Como ela tem se movimentado. A mão de Deus está nas mãos de cada um que se preocupa com a dor alheia. Em algum momento, a sua dor, a sua aflição vai receber a mão de Deus também. Procura, nesse momento, extrair o ensinamento, procura desenvolver a fé, a confiança de que o Mestre Jesus está ao seu lado. Meus amigos, que o Mestre Jesus nos abençoe, que o Mestre Jesus aqueça o nosso coração nesses momentos, fortalecendo em nós a fé, a paz, a harmonia, a serenidade, o bom ânimo. E agora eu vou encerrar a nossa transmissão. Fiquem todos em paz e para a semana que vem aguardem publicação nas mídias sociais do Foco de Luz, tá bom? Fiquem todos em paz. Muito obrigado a todos pelo carinho e pela atenção. Uma boa noite. Olá, meus amigos. Estamos vivendo momentos difíceis. A crise do coronavírus tem nos afetado. Tem trazido para nós momentos ímpares que, ao meu ver, aos espíritas cristãos que conseguem enxergar além, esse talvez será um momento oportuno para que nós possamos testemunhar a nossa fé. Sou Cláudia Jacobelli e falo em nome do Grupo Espírita Foco de Luz. Vim em nome dessa casa falar ao seu coração. Com a suspensão das nossas atividades pelos órgãos governamentais,
fomos também obrigados a fechar as nossas portas e para reabri-la precisamos da sua ajuda. Temos as nossas despesas que não pararam, muitas delas assumidas antes mesmo dessa crise e agora nós precisamos saldar. Não há como reabrir as nossas portas se você não nos ajudar. Nós somos muitos e juntos poderemos vencer esse desafio. Nós não sabemos quando tudo isso vai passar, só sabemos que vai passar. Estamos muito confiantes em Deus e sabemos que Jesus ainda está no comando. Ajude-nos naquilo que te for possível.